Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, eu vi o último vídeo do Thomas e também o penúltimo na verdade, vídeo ali do Wellington, onde ele desabafa a respeito dos prejuízos que ele vem tendo aí com day trade e também a possibilidade dele parar, né, de realizar day trade. E o Thomas, basicamente, ele fala abertamente lá no canal dele de que ele tá viciado, que ele não vai parar coisa nenhuma, né? Mas só para dar um adendo aqui, pessoal, a respeito dessa situação do Wellington, eu basicamente acredito que ele não é uma pessoa viciada, tá? Vai muito mais do que isso, muito além do que isso. E é bom que as pessoas, às vezes até seguidores do Thomas, vejam esse vídeo porque não se trata apenas do day trade em si, tá? Porque se parar para pensar, pessoal, lá já faz mais de 2 anos que ele tá com o canal no YouTube dele, falando somente sobre day trade, né, e as operações que ele vem realizando diariamente. E ele já criou uma certa audiência em cima disso, pessoal. Ele já criou uma certa audiência de um público que está ali fielmente comentando nos vídeos dele e assistindo o conteúdo dele, sabe? Seja para crucificá-lo ou seja para apoiá-lo, né? Mas tem um público X que sempre acompanha os vídeos dele. E se você não acompanhou o meu último vídeo que eu falo do canal dele, vou deixar aí na descrição. É um vídeo que eu falo a estratégia do milhão do Wellington, né? Se ele vai alcançar um dia, eu não sei. Mas com certeza ele está no caminho para isso. E é basicamente isso que eu venho reforçar aqui, pessoal. Não se trata basicamente de um vício, tá? Mas se trata da frequência de postagens no canal do YouTube dele. Basicamente ele já tem uma dependência, né? Ele já vê uma receita significativa no canal que gere uma dependência dele continuar com esses ganhos, continuar com essa frequência de visualização. Então vai muito além do day trade em si. Pode ser que ele nem tem mais vontade de realizar operações day trade, mas ele faz para poder gerar conteúdo para o canal dele. Tanto é que ele até falou no vídeo que possivelmente passará a realizar operações aí no índice, né, que é uma operação mais em conta e tal, que sai mais barato para ele. Para falar a verdade para vocês, pessoal, ele não está perdendo de jeito nenhum. Mesmo quando ele tem os stops lá no day trade, no dólar, ele ainda está ganhando essa receita com o YouTube diante das visualizações que ele tem no canal dele, sabe? Mas a questão é que, como ele vem perdendo de uma frequência alta e vem perdendo um valor significativo ali, já não está tão mais interessante ele continuar com essas operações no dólar com essa recorrência de prejuízo, porque daí o que, que acontece? Ele é obrigado às vezes a tirar do canal dele ou de outras fontes, até como o trabalho dele que ele já vem realizando aí, já falou abertamente que ele está trabalhando em outro emprego para gerar uma receita extra, justamente para colocar na corretora para fazer essas operações. Então pense comigo, o cara trabalha, ganha sua receita lá com o YouTube e injeta o dinheiro na corretora para fazer day trade, para gerar mais conteúdo para o canal dele, né? E a demanda de conteúdo do canal dele aumentou significativamente. Ele posta de 3 a 2 vídeos por dia, que gera bastante visualização, entende? Foi essa a estratégia que ele usou para poder ter mais receita ainda. Ele viu uma possibilidade de aumentar o número de postagens e aumentar também um valor significativo de receita, porque uma vez que ele posta mais vídeos, ele tem mais visualizações. É uma estratégia que ele usou, né, galera, que vem dando certo, tá? Se você não acompanhou aí o vídeo que eu falei a respeito dele, da estratégia dele, eu deixo aí para vocês acompanhar certinho os detalhes. Mas basicamente é isso, tá? Eu acredito sim que ele não é uma pessoa viciada. Muito pelo contrário, ele é bem inteligente, porque até mesmo com o canal dele, você vê que ele segue aquela vertente sempre da mesma coisa, de falar sobre day trade. E para quem sabe aí, já procurou como crescer no YouTube, você vê que você precisa ter um assunto específico, um nicho específico, para mostrar para o YouTube que você entende sobre aquele assunto para que ele possa divulgar mais os seus vídeos e divulgar mais o seu canal. Perceba que ele não foge muito disso, ele fala somente isso, sobre day trade. E ele vem já nessa sequência já há mais de 2 anos. Então, é difícil, pessoal. É difícil, assim, você parar pra pensar, pô, mas o Wellington, e às vezes ele nem tem vontade mais de realizar operações day trade. Mas como é que ele vai fazer com o canal dele? Com esse público já fiel que acompanha os vídeos dele por conta desse conteúdo.
O que ele poderia fazer? Simplesmente falar para os seguidores dele que não vou mais falar sobre day trade, agora eu vou falar sobre investimento, porque eu acredito que ele ia ganhar muito mais dinheiro com o YouTube dele, com o trabalho extra dele, investindo esse dinheiro. Ele teria muito mais oportunidade de realmente criar um patrimônio significativo do que ficar se aventurando aí no mercado, na especulação, perdendo dinheiro, perdendo esse dinheiro que ele ganha trabalhando, perdendo o dinheiro que ele ganha de receita com o YouTube, para gerar mais conteúdo pro canal, entende? Ele tipo meio que tá secando o gelo, tá tentando secar gelo, sabe? Mas daí como é que faz? Vai simplesmente falar para os seguidores dele, pessoal, não vou mais falar sobre day trade, agora eu vou falar sobre investimento, e arriscar perder todo esse engajamento, todo esse público que assiste o canal dele? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu tô deixando a minha, tá, pessoal? Porque lá, como o Thomas falou, ele deixou claro de que o Wellington ele está viciado. Mas eu, na minha opinião, acredito que ele nem vontade mais tem de fazer day trade. Pode ser que ele até realmente goste, mas ele sabe, ele não é burro, ele sabe, ele é inteligente o suficiente para entender que se ele tivesse por outra vertente ou fazendo outro tipo de conteúdo no canal, do qual ele recebesse a mesmo feedback de visualizações, ele poderia ter um lucro mais significativo no que eu diz respeito da forma global, né? Porque ele não estaria perdendo dinheiro no day trade, né? E todo o dinheiro que ele ganha de receita do YouTube, ele guarda, todo o dinheiro que ele ganha do trabalho extra, ele guarda, investe em patrimônio, né? Mas como é que ele vai falar? Como é que ele vai explicar para as pessoas? E correr o risco de perder os inscritos dele, ou esse engajamento que ele tem de visualização, né? E passar do dólar para o índice, que tecnicamente é mais barato, é uma estratégia também, né? Eu fico me pensando assim no lugar dele, sabe? Como é que você faria? Como é que você mudaria o ritmo do seu canal, a frequência de postagem ou sobre o assunto sem perder todo aquele engajamento, né? Como a gente pode perceber, o canal dele não vem crescendo tanto como era antes. Deu uma estagnada na quantidade de inscritos, né? Pelo menos. Mas o que a gente pode ver na mesma é que ele tem sempre um público X que acompanha o canal dele. Então ele depende disso, galera. Ele depende. Galera, outra coisa que eu queria falar aqui que eu acredito que seja importante é que com o passar do tempo, muitas coisas vão acontecer ainda. Seja para você que é inscrito do Wellington, do canal Bolsa Popular, ou seja para você que é inscrito do Thomas de Castro. Coisas vão acontecer com os canais deles, inevitavelmente, se eles têm o interesse de continuar com o canal deles ainda vivo, tá? Por que eu digo isso? Lá em 2018, quando eu estava começando com day trade, e o Wellington um pouco antes que eu também começou, acho que um ano antes que eu, ou alguma coisa assim, tá? E logo na sequência dele iniciou o canal dele, e eu não, mas eu já acompanhava os vídeos dele. E naquela época, pessoal, era uma febre day trade, todo mundo estava deslumbrado com as postagens lá do Suriel Ports, inclusive ele, no canal dele mesmo, menciona que foi fisgado também da mesma maneira, pelos anúncios, sabe, daquele dinheiro fácil, daquelas possibilidades astronômicas de fazer dinheiro com day trade. Tá aqui, ó, a prova disso, tá? Eu também comprei o curso do Suriel, assim como o Bolsa Popular, o Wellington na época. Só que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas vão observando, não é aquela coisa que eles estavam imaginando. E eu acredito que o Thomas já percebeu isso. Tanto que ele já vem mudando a sua abordagem no seu canal, falando não de day trade especificamente, mas falando sobre alguns negócios que ele está fazendo, alguns empreendimentos que ele anda querendo abordar e meio que mudando de assunto em relação a isso, sabe? O Thomas, ele tem mais quantidade de inscritos pelo hype que ele teve na época com o canal Escola para Uber. Já o Bolsa Popular, ele conseguiu o hype da febre do Thomas na época, mostrando estratégias do Thomas, né? No chá do dia, bolo, sei lá, receita de bolo, que ele, né? As estratégias do Thomas que ele estava passando gratuitamente ali no canal dele. Tanto que foi um dos vídeos mais visualizados do canal Bolsa Popular. Então eu fico imaginando que é difícil para uma pessoa que já tem uma frequência de postagem, já tem um público X que é fiel a ele, seja para criticar ou para apoiar, mas está ali sempre assistindo os vídeos, comentando.
sabe? E então talvez ele nem tenha interesse mais em fazer day trade, mas vai fazer como? Né? Ele vai ter que tomar, em um determinado momento, as pessoas vão abrindo os olhos e vendo que day trade não é aquele mar de rosas, aquelas coisas que as pessoas, aquele dinheiro fácil, que a gente costumava ver no passado. E cada dia que passa as pessoas veem mais, abrem mais os olhos, estão mais espertas para isso, sabe? Que não é essa possibilidade tão alta de ganhar dinheiro como as pessoas acreditam, como esses youtubers, né, famosos aí, Zuriel, entre outros, mostram carrão, não sei o que, cara. Só um burro para não acreditar que o cara fez fortunas ali vendendo curso esse que eu, o Wellington e muitos outros acreditam no dinheiro fácil e acabam comprando. É assim que esses caras fazem uma fortuna grande, sabe? E também com o canal do YouTube. É vendendo curso, galera. No longo prazo, eu acredito que as pessoas vão abrir os olhos e vão ver que day trade não é aquelas coisas que elas acreditavam ser e vão acabar deixando esse conteúdo de lado, né? Pode ser que eu esteja errado, mas e se eu estiver certo? Mas enfim, pessoal, essa é a dica que eu dou, tá? Basicamente era o que eu queria dizer, que não se trata de vício, mas sim de uma necessidade de trabalho, de conteúdo, de gerar receita, de visualização, de engajamento. Como eu não tenho a necessidade de estar dependendo do meu canal no YouTube ainda, adoraria depender dele, mas como eu não dependo e não tenho a necessidade de criar um nicho específico, eu gosto de investimento, pretendo falar de investimento, mas de ganhos diversos, do meu trabalho, investindo na bolsa, em ativos, sabe? Não somente relacionado a alguma operação ou outra de day trade, mas no global, no todo, né? Enfim, tá? Era essa a diferença. E justamente isso que eu quero passar para vocês, tá? Então não acredite em tudo que as pessoas falam. É muito mais do que aparenta ser. Beleza, pessoal? Deixem nos comentários se você acredita que essa opinião minha é válida ou não. Tamo junto até o próximo vídeo. Valeu!